Deus tem me dado uma moção desde a hora que nós entramos nesse ambiente. O Senhor me colocou de pé e falou assim, de pé. Como Maria, eu quero apontar para a tua vida, eu quero dizer para você e para todo mundo que está aqui. O impossível da tua vida hoje Deus vai fazer se tornar possível. Amém. Compreenda isso, que existe um porquê de toda essa instabilidade da internet. Existe um porquê e um para quê. Deus quer honrar a tua fidelidade. Fidelidade gera obediência, obediência gera milagre. Então eu quero dizer para você que está sendo fiel, para você que está no Instagram, para você que está no YouTube, seja fiel até o final, porque Deus hoje quer te honrar. A palavra de vitória durante todo o dia fala sobre o princípio da honra. E é justamente sobre isso que Jesus vai falar. O meu testemunho fala da honra de Cristo. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Talvez muitos de vocês já me conhecem, alguns de vocês aqui talvez não me conhecem ainda. Eu sou cantora católica desde os 14 anos de idade, né? Sou da cidade de Caratinga, pertinho aqui de Vila Velha, Espírito Santo. E aos 14 anos de idade, Deus me chamou para um projeto maior. Largar tudo, abandonar tudo para servir ao Senhor. E eu me tornei a cantora católica mais jovem da época, né? E aí comecei a viajar o Brasil todo com a tal da música Tentei Fugir, que muitas pessoas conhecem. Eu não queria vir, eu não queria servir. E eu tive uma graça muito grande de ir para a Cachoeira Paulista, conviver juntamente com a Canção Nova, onde o Padre Léo foi meu diretor espiritual 2 anos, Monsenhor Jonas foi meu confessor. Então eu tive a graça de conviver com grandes nomes, com grandes santos, homens de Deus. Mas entende uma coisa, uma menina saindo da cidade com sede de espiritualidade, com sede de evangelizar, com o chamado de Abraão e Jeremias 1, a gente tinha sede. Mas compreende uma coisa, a espiritualidade é um âmbito da nossa humanidade. Para sermos santos, precisamos ser humanos. E eu comecei a me expor muito nova. E a partir do momento que eu comecei a me expor muito nova, eu viajava o Brasil inteiro, eu fazia 20 shows por mês. E aí o que começou a acontecer? Eu olhava para a minha realidade, eu via abastecendo o coração das pessoas, evangelizando as pessoas, mas o meu coração estava sedento de intimidade. Entende uma coisa? Relacionamento é intimidade, é troca. Eu conhecia Jesus, mas eu não buscava intimidade. Eu transbordava, mas eu não me enchia. E isso surgiu em mim, começou a aparecer em mim uma carência afetiva, uma dependência emocional muito grande. Eu comecei a perceber que eu estava crescendo de idade, não estava preparada para tudo aquilo que estava acontecendo, vivia uma exposição nacional muito grande, cobranças e cobranças. E aí, quando eu me deparei, eu comecei a sentir falta de ter uma família, que era o meu sonho, queria casar. Qual mulher? Eu tenho certeza que inúmeras mulheres sonham em casar. Talvez você que está em casa sonha e deseja ardentemente constituir uma família. Mas entende uma coisa, antes de você ser família, você precisa aprender a se relacionar com o dono da família, que é Cristo. Aprenda a se relacionar com Jesus Cristo. Se você quer namorar, se você quer ter um relacionamento saudável na tua vida, aprenda a se relacionar com o dono de todas as relações, que é Cristo. E comecei a viver uma vida exposta, muito para fora e pouco para dentro. E o que ocasionou? Eu ia fazer os shows, sim, mas eu ficava lá imaginando, quero casar, né? Sabe aquela mulherada que quer casar? Pois é, entrei nessa. E acredite, depois de muita busca, acabei encontrando uma pessoa. Mas, compreende uma coisa. Quando a gente entra com muita sede, com muita fome, por mais que você esteja com fome, com desejo de se alimentar, cuidado com aquilo que é apresentado na tua mesa. Porque talvez aquilo que é apresentado na tua mesa tenha uma aparência muito bonita, mas a profundidade, quando você vai abrir ali, pode ocorrer que dentro daquele prato, tem um prato, por exemplo, de barata, e você está olhando como se fosse um banquete. Entenda, não tome decisões com fome. Não tome decisões cansada. Não tome decisões fatigada. Ou seja, eu buscava, mas em nenhum momento eu parei para perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Eu queria ter família, mas será que Deus queria aquilo para mim naquele momento? Será que Deus realmente queria que eu constituísse naquele momento um relacionamento? E o medo de perguntar?
E o medo de perguntar e não ter a resposta que eu desejava. Acredite, eu fui fazendo, Marta, e esquecia de contemplar Maria dentro de mim. Comecei a me relacionar, um relacionamento dentro da igreja, mas um relacionamento muito superficial. Primeiro porque tinha medo de cair em pecado. Só que eu não percebia que eu já estava em pecado. Porque o pecado não era só a castidade. Pecado não era só a parte afetiva sexual, porque um relacionamento ele é constituído de duas afetividades saradas, e eu não estava sarada, eu estava doente, eu estava com fome, eu queria suprir a minha carência afetiva, ou seja, o relacionamento podia estar horrível, mas aparentemente para mim estava bom, porque eu estava fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. E foram 5 anos assim. Depois, 5 anos de um namoro muito superficial. Ele se transformou em meu produtor técnico na era, a gente continuava viajando. E, para mim, o que importava era se ele aceitava a minha missão, então está tudo certo. Não queria ver caráter, não queria me aprofundar, não queria ver o histórico da pessoa. Por quê? E o medo de encontrar as respostas que não cabia com a minha vontade. Sabe o que aconteceu? Eu me casei. Oh, vai, gente. Oh, casei. Realizei a minha vontade. Depois de 6 meses de casado, eu descobri que ele era um adicto, não em recuperação. Ele era um usuário de droga contínuo, usava cocaína, ele fugiu de casa, ficou 20 dias fora, sumido. Voltou 12 quilos mais magro. E quando ali começou a minha busca, por quê? Porque eu me culpava, eu achava que eu tinha que salvá-lo. Afinal, eu sou cantora católica, eu sou ministeriada em cura e libertação, eu vou curar ele, eu curo as pessoas, Olha o altruísmo, o egocentrismo. Não. Em nenhum momento, de novo, eu não entrei para dentro do meu quarto, Mateus 6,6, fecha a tua porta e ora, pergunta qual é a vontade de Deus. Não, de novo, eu continuei fazendo a minha vontade. Peguei aquele homem pela mão e falei, eu vou te salvar. Coloquei uma cruz não salvífica nas minhas costas e saí com ele para todas as clínicas de recuperação, afinal, eu queria salvar. Só que em nenhum momento eu perguntei, Deus, qual é a tua vontade? De novo. E ali começaram 8 abusos sexuais, agressões físicas, 23 agressões físicas. Um dos abusos sexuais, eu fiquei 1 mês sem andar. Passei por um procedimento cirúrgico seríssimo no meu órgão genital. Eu tenho marcas no meu corpo inteiro. De faca, de tesoura, de cigarro, latinha de cocaína. Muita dor. Mas mesmo assim, diante da dor, eu ainda continuava fazendo a minha vontade. Existe uma coisa chamada obediência. Lembra que eu falei? Fidelidade gera obediência, obediência gera milagre. E o medo de mostrar para as pessoas quem verdadeiramente eu era. Afinal, eu tinha shows para cumprir. Eu tinha agenda para cumprir. Eu era missionária. Não, eu não era missionária. Eu era uma cantora para as pessoas. Mas e para mim? Atrás do palco eu apanhava. Atrás do palco eu ficava roxa. Eu ia fazer shows no Nordeste com o pescoço até aqui, gola alta. Por quê? Porque o inimigo ele é astuto. Ele não vai bater no teu rosto. Ele bate na tua alma. Ele esconde você da sua verdadeira identidade. Ele vai diminuindo e foi diminuindo. E eu tentei suicídio 14 vezes. Por quê? Porque era muito mais fácil eu morrer do que entender qual era a vontade de Deus. Porque eu não queria fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o medo da exposição, eu tinha me exposto. E o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar da minha história? Peraí, ela é ministeriada em cura e libertação. Por que ela não consegue curar o marido dela? Por que ela não consegue pôr a mão lá nele e tirar o vício da droga? Acredite, eu fazia isso todos os dias. E todas as vezes, quanto mais eu ia fazendo a minha vontade, mais eu me via no fundo do poço, porque era minha vontade. Até que um dia, quando chega Nossa Senhora, não tem jeito, Maria é aquela que vem e resolve tudo. O inimigo, ele pode tentar fazer arruaça. Mas de todas as 14 vezes que eu tentei, nenhum foi sucesso. Graças a Deus. Mas acredite, quando eu não aguentava mais, eu não suportava mais, estava no limite.
depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Rivotril, todos esses remédios que vocês imaginar, era a minha rotina diária. Até que um dia tinha um último show para fazer, porque eu não queria mais cantar. Eu tinha perdido o gosto pela missão, eu tinha perdido o gosto por tudo. E tinha um último show chamado Totus Tus. Todo teu, Maria. Maria entrou na jogada e resolveu. Mas quando ela resolve, a gente acha que a resolução é do nosso jeito, né? Não, a gente não pede resposta para Deus. Pois é, aí quando Deus responde, talvez não é da nossa maneira. Eu fui para o evento, eu tinha apanhado muito um dia antes. Fui para o evento em Goiânia. Cheguei lá, em Goiânia eu fiz o show, 12 mil pessoas, aquela coisa maravilhosa, glamour para todo mundo, né? Sorrindo para as pessoas. E com o pescoço cachecol, em Goiânia, gente. Você tem noção do calor? Só que quando acabou o show, eu desmaiei no colo da Adriana, cantora que vocês conhecem, e fui encaminhada de urgência para São José dos Campos. Ali cheguei, tive um aneurisma cerebral, com 80% de sangramento no cérebro. Peguei uma bactéria, ela subiu para a cabeça, ela estourou. E ali entrei em coma. Ali começou, literalmente, o calvário da minha vida, mas a melhor oportunidade que Deus tinha para mim. 80% de sangramento no cérebro, diagnóstico morte encefálica. Ou seja, eu morri. Para todos os médicos, para toda a medicina, não tinha mais solução. E quando eu tive morte encefálica, o médico chegou para minha mãe e falou assim: olha, dona Graça, não tem mais nada o que fazer. O que eu posso fazer para a senhora é deixar a senhora despedir da sua filha, tem 24 horas, precisamos desligar todos os aparelhos e fazer o processo de despedida. E minha mãe virou para ele e falou: tudo bem. Só que antes, eu posso te pedir uma coisa, doutor? Ele falou: pode. Posso chamar o padre para dar a unção dos enfermos? E aí o médico falou: tudo bem, pode chamar. O padre, meu diretor espiritual na época, padre Paulinho, padre Léo já tinha falecido. Padre Paulinho era que nem eu, sabe, desastrado. Maluco, sanguíneo. E aí ele pegou São Paulo e saiu de São Paulo correndo, e ao invés dele levar o olhinho pequenininho, ele levou o óleo inteiro. Porque foi a primeira coisa que ele achou e foi. Quando ele chegou na sala de UTI, ele foi vestir a paramenta, minha mãe disse que ele tupicou. Na hora dele tupicar, o óleo derramou todo para o chão. Só que entende uma coisa, eu estava no leito de UTI. Para a medicina, aquilo era contaminação. Eu estava com sepse, 98% do meu corpo infeccionado. Sepse, ou seja, contaminação. Mas de um lado tinha minha mãe, uma mulher não perfeita, mas de fé. E o padre. Eles começaram a pegar um papelzinho, um guardanapinho, e começou a secar. Isso que eles começaram a secar, de um lado, as enfermeiras dizendo contaminação. Do outro, minha mãe e o padre dizendo sagrado. Por que eu estou querendo te dizer isso? Às vezes, o milagre está batendo na tua porta. Só que de um lado tem alguém dizendo para você, é contaminação, não tem mais jeito. Mas existe aquelas pessoas, como nós que estamos aqui, para dizer para você que você é sagrada, que você é sagrado, que ainda que aparentemente não tenha solução, existe uma ressurreição de Deus preparada para você. Não é contaminação, é sagrado. Não é interferência da internet, é porque é sagrado. Deus tem uma cura preparada para a tua vida. E você acha que vai ser fácil? Não! Naquele momento o padre teve o discernimento. Ele começou a rodar para o chão afora, igual o cachorrinho quando fica se coçando. Ele rolou, sujou a batina inteira. E aí a minha mãe falou: o que está acontecendo? Aí o padre deu um grito: para tudo! A enfermeira parou e ele falou assim: peraí. O evangelho de hoje está dizendo que o vaso de alabastro tem que ser quebrado. E ele acabou de ser quebrado. Eu declaro sobre a vida dela, assim como eu declaro sobre a tua vida. Ela está sendo curada. Curado. Está entendendo? Naquele momento, alguma coisa aconteceu? Nada. O padre não deu a unção dos enfermos, saiu e foi embora. Minha mãe não entendeu nada. Os médicos não entenderam nada. Virou aquela confusão. E aí, o que faz? Ficou cri. No outro dia, os médicos ficaram com compaixão da minha mãe. Falou assim: dona Graça,
tudo bem que é para despedir hoje, mas nós vamos deixar para amanhã. A senhora pode chamar os parentes, todo mundo, sinto muito, tal, fizeram todo aquele negócio. Só que presta atenção. O padre declarou a cura, não declarou? Na cura tinha algumas enfermeiras e a minha mãe, né? Só que no outro dia, todos os médicos se reuniram para despedir de mim. Ficaram com dó da minha mãe. Se uniu toda a conjunta médica e falou, nós vamos fazer uma despedida para ela. Na hora que chegou toda a conjunta médica, chefe da UTI, todas as enfermeiras que cuidaram de mim, para desligar os aparelhos. 5h17, na mesma hora que o padre profetizou, eu acordei. E eu estou aqui, sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. Por quê? Por que Deus não realizou a cura instantânea naquele momento? Porque Deus não queria só curar. Você está entendendo que às vezes Deus não quer somente curar a tua vida, Ele quer usar de você para ressuscitar. E não era só para mim, a ressurreição era para você, era para os médicos, era para as enfermeiras, para a conjunta hospitalar, para toda a ciência daquela cidade. Entende uma coisa, filha? Talvez você deve estar achando bonito, né, meu testemunho? Ai, que lindo! Como Deus é poderoso, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver comigo. Sabe por que Deus me trouxe de volta? Por causa de você. Meu propósito poderia ter acabado e eu poderia ter ido embora, encontrar com Jesus, com meu amado, com meu esposo. Mas Ele me trouxe de volta só para dizer para você que você importa. Que você pode ser curado, que você pode ser libertado, que você pode ser transformado. Não tem a ver comigo, assim como a cura da Raquel não tem a ver com ela, tem a ver com cada um de vocês. O nosso propósito não para em nós, a cura não termina em nós, ela começa através de nós. Sabe, às vezes as pessoas olham para a gente e acreditam que nós somos santos, nós somos perfeitas. Não, não tem a ver conosco. Jesus poderia ter me curado, poderia, mas Ele queria me ressuscitar. Sabe o que é mais louco? Eu entendi por que Jairo, Jesus não curou assim instantaneamente. Sabe por quê? Sabe por que Jesus esperou 4 dias? Porque sabe qual que é o primeiro órgão que se decompõe após a morte? É o cérebro. Depois de 4 dias, o cérebro se decompõe. É a comprovação de que a pessoa realmente morreu. Por que Jesus atrasou? Você acha que Jesus atrasou? Não, querida. Ele não atrasou. É que Ele não queria apenas curar. Jesus não atrasou para chegar na tua vida. Sabe o que acontece? Ele não quer só curar. Ele quer te ressuscitar dos mortos. Ressuscita, levanta. Você que estava caído, você que veio aqui, nesse lugar, Deus te plantou neste lugar, nesse dia, nessa hora, nessa live, só para Deus dizer para você, ressuscita. Isso que está acontecendo com você não é o fim, é apenas uma pulsão de Deus para muito além daquilo que Ele pode te dar. Muito além. Talvez você não tenha dimensão, e Deus deixa a gente não ter a dimensão. Sabe por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com quem Ele é. As marcas do meu corpo, eu olho para esse crucifixo, eu amo o crucifixo, porque todas as vezes que eu encontro Jesus, eu falo, agora sim eu posso dizer que eu sou imagem e semelhança do Senhor. As marcas da minha alma, eu sou curada todos os dias, quando eu encontro uma mulher sendo curada, restaurada, transformada, e tudo faz sentido. Talvez você pergunte para mim, mas você perdoou essa pessoa? Claro. E eu rezo por ele todos os dias. Sabe por quê? Porque assim como eu tive uma segunda chance, um dia ele também terá. Graças a Deus, consegui minha nulidade. A Igreja Católica me abraçou, cuidou de mim. O que eu quero dizer para você, filha? Para você, filho? Nós estamos no lugar onde o sangue de Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você imagina. E eu quero te desafiar hoje, nessa noite, nessa live, a nunca mais limitar a obra de Deus sobre a tua vida.
Não coloca mais limite. Não coloca mais tamanho. Ah, Senhor, eu quero isso. Não, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para mim. Tudo é tudo. Eu não tenho noção do que o Senhor tem, mas eu aceito, eu recebo. Deus vai me honrar. E quando Deus honra, Ele não honra da maneira que a gente pensa. Ele honra da maneira dEle. E acredite, Ele é poderoso para fazer infinitamente